Ano novo, metas novas, aqueles objetivos saindo de um papel, ou pelo menos tentando começar a sair nesse primeiro mês. E eu tenho certeza que muitas de vocês colocaram como objetivo a leitura e já desistiram. Já ficou para trás, já passou aí dias sem ler. E por que isso acontece? Seja muito bem-vinda no meu canal Artesã Produtiva. Aqui nós vamos aprender muito sobre produtividade e desenvolvimento pessoal. Se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber aí todas as atualizações que temos aqui no YouTube. E lá no Instagram, @Artesã Produtiva, te espero toda segunda-feira às 8h30 da manhã para o nosso café produtivo. Tornar algo um hábito em nossa vida é algo extremamente desafiador. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de comandos corretos para que uma ação se torne um hábito. Então, eu digo para você que ao invés de criar um novo hábito, por que não transformar um hábito que não seja tão positivo assim na sua vida em um hábito positivo? Vamos substituir? Que tal fazer essa substituição? Minha primeira dica aqui para você que quer criar o hábito da leitura diariamente, igual escovar o dente, pentear o cabelo, quero que você tenha esse hábito como uma rotina aí para você. E quando eu falo de rotina, eu não quero dizer de nada massacrante. Eu quero dizer de algo possível e leve que deixa a sua vida muito mais feliz. Então, nesse primeiro momento que eu falo para você, instaurar um novo hábito é extremamente desafiador, porque o nosso cérebro ele precisa entender toda a rotina que forma para se criar esse hábito. Então, é muito mais fácil. A neurociência explica isso, que é muito mais fácil você substituir um hábito por outro do que enraizar um hábito novo. Então, como que eu vou falar para vocês? Mariana, como que você se tornou uma leitora diária? Primeiramente, eu sempre amei leitura, sempre gostei muito de livros, desde a época da escola. Eu me lembro na época da escola em que nas provas de literatura, chegava no dia da prova, ninguém tinha lido o livro. Então, metade da classe tinha lido metade do livro, a outra metade começou e terminou, e 2, 3 pessoas tinham lido o livro inteiro. E eu era uma dessas 2, 3 pessoas. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler. E, por conta disso, a minha primeira formação é em letras. E como que eu adquiri esse hábito? Eu sempre gostei, porque eu sempre vi em cada leitura uma oportunidade nova de aprender coisas novas, palavras novas, dizeres novos, e também fazer com que a minha mente fosse uma mente mais formada, mais preparada para formar opiniões. Então, para mim, sempre foi muito tranquilo essa parte da leitura. Mas quando eu tive a minha filha, eu fiquei praticamente 4 anos lendo apenas histórias infantis. Então, não perdi o hábito da leitura, lia todos os dias à noite com ela, mas eram leituras infantis, aquela leitura 2, 3 livrinhos antes de dormir e só aquilo. No ano passado, no ano de 2020, eu tive um problema no ombro e precisei fazer fisioterapia durante 3 meses. E o que aconteceu nesse momento? Na primeira semana de fisioterapia, que era todo dia, eu ficava completamente entediada de ter que ficar ali esperando o momento dos choquinhos acabarem para vir massagem e tudo mais. E então eu deixava para responder as mensagens de clientes nesse horário que eu estava na fisioterapia. E assim, respondia as mensagens e o resto do tempo eu ficava ali à toa, totalmente entediada. Para mim aquilo estava sendo algo muito massacrante. E até que me veio um start. Eu estava ali me cuidando, curando uma lesão no meu ombro causada pelo meu trabalho. E para que eu pudesse continuar trabalhando, eu precisava que esse ombro voltasse ao normal. Então eu precisava ver de uma outra maneira esse momento que eu estava ali. E foi aí que eu tive aquela ideia, já sei, vou começar a ler livros. Eu já tinha uma relação de livros que eu tinha feito para eu comprar para o ano de 2021. Então, comecei ali, peguei um dos livros que eu já tinha ali, que era Nunca Desista dos Seus Sonhos, que era um livro da minha irmã, ela me emprestou. E esse foi o primeiro livro que eu li.
Então, como eu ia todo dia na fisioterapia e ficava de 1h15 a 1h30, esse hábito da leitura veio muito fortemente em mim, me despertou aquela paixão que eu tinha lá de anos atrás, né? E para mim me fez muito bem, porque eu acabava assim indo para o momento da fisioterapia não como como um soldado vai para a batalha. Eu ia para o momento da fisioterapia como um momento de relaxar, de fazer a minha leitura, e ali eu ficava super tranquila, um ambiente tranquilo, sem conversas e tudo mais, e me fez muito bem. Então, no ano de 2020, comecei em dezembro de 2020 essa prática da leitura, e ele se estendeu ao longo de 2021, e teve vezes de eu ler de 3 a 4 livros em um mês. Nossa, Mariana, mas é muita coisa, né? Sim, é muita coisa. Sabe por quê? Quando você começa a ler livros, você precisa colocar um tempo para você ler. De início, se você não tem o hábito da leitura, não caia na burrice de colocar aí 10 páginas por dia, meia hora, 40 minutos por dia. Não. Se você não tem o hábito, primeiro você precisa desconstruir um outro hábito para encaixar o hábito novo. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ao acordar, estica o braço e pega o celular. Vê notícias, vê redes sociais, vê e-mail, vê um monte de coisa que, se ela for se ligar, ela viu tudo isso antes de deitar. Então, o que aconteceu? Um exemplo, das 10 horas da noite até as 6 da manhã, que você precisa, que você tenha necessidade de ficar sabendo logo nos primeiros minutos que você acorda. Se for algo urgente ou importante, alguém vai te ligar para contar. Então, vamos mudar esse hábito. Ao invés de você ter o seu celular na cabeceira da cama, tenha um livro. Tenha um livro todo dia pela manhã, na hora que você acordar. A partir de hoje, você vai se dedicar 10 minutinhos. 10 minutinhos da sua manhã, você vai pegar ali o seu livro e vai ler. Não interessa se no primeiro dia você vai ler apenas 2 páginas em 10 minutos. Nós não estamos falando em corrida de leitura. Nós estamos falando de enraizar um hábito saudável que realmente permaneça na sua vida. Então, você vai pegar ali o livro antes de pegar o celular. O máximo que você pode fazer, se você usar o celular como despertador, é desligar o despertador e pegar o seu livro. Pegue um livro e leia ali 10 minutinhos. Leu 10 minutinhos, guarda o livro, volta, vai fazer suas coisas, vai lá fazer sua higiene e tudo mais e seguir sua vida. No outro dia, então na primeira semana você vai fazer o exercício de 10 minutinhos todos os dias pela manhã. Mariana, por que pela manhã? Toda vez que você quer enraizar um novo hábito ou tem algo muito importante para que seja feito logo no momento em que você acorda ou nas primeiras horas do seu dia. Se você deixar para a noite, pode acontecer de você dormir na hora de você ler, você está muito cansado e deixar para depois. Então, quando eu recomecei o meu hábito da leitura, além de ler na fisioterapia no momento que eu estava lá na clínica, de manhã, na hora que eu acordava, eu pegava o mesmo livro que eu levei na fisioterapia, eu deixava na cabeceira de cama e eu lia ali 10 minutinhos. Na primeira semana, 10 minutinhos. Na segunda semana, eu aumentei mais 5, foram 15 minutinhos. Depois, aumentei mais 5, 20 minutinhos. E assim, eu fui até meia hora de leitura toda manhã. E aí, o que acontece? Tem algumas manhãs que eu coloco algumas coisas para fazer que eu preciso desse horário da leitura. Não totalmente dele, pelo menos 15 minutos na manhã eu faço e o restante eu faço à noite, mas eu confesso que eu prefiro fazer esse horário da leitura logo pela manhã. E também leitura é algo muito relaxante, então para quem for fazer esse hábito da leitura à noite, eu sugiro, pegue ali uma xícara de chá, você que gosta de chá, uma xícara de água e vai ali para o seu cantinho da leitura, pode até ser na sua cama, mas que seja sentada, e que você possa ler ali as suas páginas do dia, né? Eu tenho o hábito da oração tanto na hora que eu acordo quanto na hora que eu for dormir. E então, se eu quero fazer a minha oração à noite, eu faço a minha oração e depois eu pego o livro para ler mais um pouquinho. Se eu estou muito cansada e já fiz a minha leitura pela manhã, à noite eu só faço a minha oração e durmo. Então, aí fica a seu critério ver
qual momento do seu dia você vai colocar essa prática. Mariana, eu quero tentar fazer os 30 minutos, então tá bom. Então você vai trocar o hábito de ver o celular logo que acorda por 10 minutos de leitura. Logo depois do almoço, que você organizou as coisas aí da casa, sabe aquele horário em que a gente senta um pouquinho no sofá para esticar as pernas, porque a costureira precisa esticar as pernas? Pega o seu livro novamente, uns 10, 15 minutinhos ali para dar uma relaxada, dar uma esquecida, né, do mundo lá fora. O bom do livro é isso, o livro te traz para dentro da história e você fica totalmente inserido ali naquele contexto e esquece dos problemas da vida. Coloca ali mais 15 minutinhos na hora do almoço e depois no final da tarde, na hora que você for dar aquela descansada antes de dormir, que você leia mais uns 10, 15 minutos. Então você não precisa pegar e sentar 30 minutos do seu dia direto e ler o seu livro. Você pode quebrar esses 30 minutos, 10 de manhã, 10 depois do almoço, 10 à noite, ou 15 de manhã, 15 à noite, 15 de manhã, 15 na hora do almoço. Mariana, eu não tenho o hábito de pegar o celular assim que eu acordo. Então, para você criar esse hábito da leitura, é extremamente necessário que o seu livro, se você for fazer ele de manhã, ele esteja do lado da tua cama. Porque aí você acorda, faz a sua meditação, a sua oração que você faz assim que você acorda e já pega o livro. Mariana, como que eu vou escolher esse livro? Você precisa escolher um livro que você realmente se interesse pelo assunto, né? Porque é pouco chato você pegar um livro e você fala, nossa, mas eu já não tenho o hábito da leitura, vou pegar esse livro que eu não gosto, né? Então você precisa analisar o que você gosta de assistir em relação a filmes, séries que se você assiste, ou o que você gosta de ver na internet, né? Notícias, que tipo de notícia que você gosta de ver. Então, que você possa procurar livros que venha de encontro com o seu gosto pessoal em relação a isso. Para mim, eu gosto muito de livros voltados para a parte de psicologia e desenvolvimento pessoal, são os que eu mais leio. É muito difícil eu ler um romance ou alguma outra coisa assim, eu gosto mesmo de livros que me fazem estudar. Então, porque eu não tenho hábito de filmes e séries, eu acredito que seja muito por isso, né? E comece por livros que não sejam muito grandes. Por quê? Quando você pega um livro de 400 páginas para ler e não tem um hábito da leitura, eu tenho certeza que você vai desistir no meio do caminho, logo no primeiro capítulo, porque você vai ficar vendo o tanto que falta. Né? Então, a primeira dica é não ver o tanto que falta. E escolha esses livrinhos de bolso, que são menores, esses pocketbooks, para você poder iniciar esse hábito da leitura. E como que eu fazia aqui no começo, né? Um exemplo, a época da fisioterapia foi algo assim muito anormal que aconteceu aqui, muito atípico. Então eu levava e ia lendo na fisioterapia. Depois, quando a minha vida voltou ao normal, eu precisei determinar dias que eu ia ler. Então, todo livro que eu começo a ler, eu coloco a data que eu comecei a ler e a data que eu quero finalizar. Sempre eu coloco um livro por mês. Aí eu vou lá no final, vejo quantas páginas tem esse livro e divido por 30 dias. Então, vamos supor que em 30 dias eu preciso ler 20 páginas por dia, um exemplo. E aí, ao longo da semana, eu vou lendo essas páginas. Apesar de que eu não fico muito presa nisso. Eu vou lendo, né, dentro dessa meia hora que eu tenho, desses 15 minutinhos que eu tiro a mais, e eu carrego o livro junto comigo. Todo lugar que eu vou, o livro está dentro da minha bolsa ou dentro do carro. Então, vou levar minha filha na aula de música, vou ficar esperando, meu livro tá ali comigo, eu vou aproveitar para ler. Vou no médico, vou ter que ficar esperando meu horário, levo o livro. Então, assim, todo lugar que eu vou ter que esperar e que é propício para leitura, ao invés de pegar o celular, eu pego o livro. Então, dessa maneira, você consegue sim colocar sua leitura em dia e ler pelo menos um livro por mês. E a minha indicação de livro para esse mês de janeiro, que está começando aí, para a gente colocar realmente as nossas metas, para sair do papel e saber que eu sou a única responsável pela minha vida, eu indico esse livro para você, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro super pequenininho, numa sentada você lê, em 3 horas você lê esse livro. Então, que você possa aí adquirir o livro, ler ao longo desse mês, vai ser super, gente, para quem não tem o hábito da leitura, pegue um livro desse, até separei aqui, eu tenho esse, O Poder da Autorresponsabilidade, tenho esse 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury, tudo um livrinho pequenininho, Revolucione Sua Qualidade de Vida,
também pequenininho, ó. E do Augusto Cury tem várias coleções de pocketbook que é bem bacana porque cabe na bolsa. E para quem não tem o hábito da leitura, a minha dica é começar por esses daqui para não desistir. E como que eu vou controlar isso? Eu preciso controlar de alguma maneira se está acontecendo esse novo hábito ou não. Você vai pegar aí na sua agenda ou no seu planner, no lugar que você anota seus afazeres todos os dias e vai colocar ali leitura. E vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia que você fizer a leitura, você vai ali e faz uma bolinha azul. O dia que você não fizer, você vai fazer uma bolinha vermelha e escrever o porquê que você não leu. Tá? Um exemplo comigo acontece com a caminhada, né? A caminhada, bolinha azul, o dia que eu vou. Choveu no horário que eu vou na caminhada, e aí ao longo do dia eu não consegui organizar outro horário para colocar, eu faço a bolinha vermelha e escrevo choveu. Claro que é a sua obrigação tentar, o dia que não deu certo, refletir. Por que não deu certo? Mas realmente eu não tinha mesmo como fazer? Ah, tinha, eu poderia ter lido na hora do almoço. Então você começa a se ligar no que aconteceu o problema, o que eu vou fazer para resolver esse problema? O que eu vou fazer para não deixar de ler esse livro? E que seja 10 minutinhos, mas não deixe de fazer a sua leitura diária, porque isso vai te ajudar muito na sua comunicação, na sua escrita, no seu desenvolvimento pessoal. Então se agarre aí com o livro. Qual livro você me conta aqui nos comentários? Qual livro você vai agarrar para esse mês? Eu estou agarrada nesse aqui, ó, desde de dezembro, né? Um livro bem grande. Confesso que no início foi um livro bem cansativo, então eu parei no primeiro capítulo, peguei dois livros em dezembro e depois eu voltei para esse daqui. E agora sim, é um livro de estudo, eu tomei a consciência disso, então é um livro que eu preciso de mais atenção para ler. E estou agarrada nele nesse mês. Me conta aqui no comentário qual o livro que você vai ler nesse mês de janeiro até comecinho de fevereiro, né? Vamos aí, um mês de agora até fevereiro para a gente ver quantos livros você vai conseguir ler, o que você vai conseguir ler. E lembre-se, não é uma competição, é simplesmente você instaurar esse novo hábito na sua vida. Então se inscreva aí no canal que toda terça e sexta-feira tem vídeo novo quentinho para você, sempre nessa pegada de produtividade e desenvolvimento pessoal.